Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo pra esse canal aqui, que eu nem sei mais gravar. Então para as 3 pessoas que o YouTube vai estar recomendando esse vídeo aqui, tamo junto. Eu dei uma sumida aí por uns motivos meio bobos, tipo depressão. E bom, meu último vídeo foi sobre a mina do metrô, e como eu sou uma pessoa muito criativa, o vídeo de hoje é sobre o quê? A mina do metrô, rapaziada, tamo junto. Eu tinha parado no capítulo 7, que é quando a mina tinha dormido na casa do protagonista. Só que quando ele acordou, a mina já tinha metido o pé, e ela deixa só um bilhetinho falando pro protagonista que ela vazou. Muito educada, se fosse eu nem tinha avisado, só tinha ido embora. Quando ele vai mexer na sacola que ele tinha comprado as bebidas, ele acha um pacote de camisinha nelas. E ele fica em choque, porque ele não lembrava que ele tinha realmente comprado as camisinhas. E obviamente, ele pensa que a mina foi embora, porque ele comprou as camisinhas, então a mina deve ter achado ele... Caramba! Quando ele chega no metrô, ele tá de cara com ela, e ela já vai logo cumprimentando ele. E ainda disse que eles precisavam conversar sobre algo. Moleque, tá ligado quando sua mina manda a gente precisa conversar? Cê é louco, não compensa. Não compensa. Então, é esse pique aqui, tá ligado? Fudeu. Então ele senta do lado dela, completamente em choque, perguntando que porra que ele ia falar. De desculpa que ele poderia dar, tipo... As camisinhas eram pra um trabalho de escola. Só que ele acaba percebendo que se ele mentisse, ia ser pior ainda, ia ser patético. E quando ele vai começar a se desculpar, ela manda ele esperar e calar a boquinha dele. Porque basicamente ela queria falar primeiro as coisas que ela tinha pra falar. Ela na lata fala que vai ficar um pouco distante dele. Por um tempo, segundo ela, né? Um tempo, rapaziada. E isso acaba surpreendendo demais o protagonista. E ela começa a explicar o porquê dessa decisão. Ela fala que quando tá perto dele não sente nenhuma tensão, não sei o que. Ela fala que acabou passando dos limites quando tava bêbada, até porque ela dormiu na casa do cara, usou as roupas dele, fez um monte de coisa. Então ela se sentiu muito culpada. Esse é o motivo que ela tá se distanciando do protagonista. Porém, o protagonista não entendeu essa porra. Então, sem muito papo, ele pergunta pra ela se isso é por causa das camisinhas que ele comprou. Ela olha pra ele completamente surpresa com essa pergunta. Só que ela dá um sorrisinho muito maléfico perguntando se era isso que tinha deixado ele preocupado. E ela responde que ela ficou um pouco surpresa, só que esse realmente não é o motivo dela querer se afastar, porque ela realmente tá achando que ela deu muito trabalho pra ele porque ela ficou bêbada. Então ele fica meio que sem entender se esse não era o motivo dela tá querendo se distanciar. Por que caralhos isso ia acontecer? E ela, de forma muito aviadada, responde que é porque ela ficou insuportável e fica toda coradinha. Nossa, rapaziada, o romance é uma coisa tão linda. E aí ela começa a listar todas as coisas que ela fez que ela considerou insuportável. Tipo, invadir o apartamento de alguém só porque ela queria beber, pegar a roupa emprestada como se fosse normal e dormir na cama enquanto o dono da casa dorme no sofá. Ela fica morrendo de vergonha listando essas coisas, dizendo que foi ridículo. Só que tipo assim, se fosse eu, faria pior. E ele olha assim pra ela perguntando, pô, você achou isso aí ruim, mano? Você é normal, doida? Ela fala que se sentiu tão envergonhada que quando ela acordou, ela não conseguiu nem dar tchau pro protagonista, cara. Ela conclui o diálogo dizendo que, por causa desses motivos, ela quer manter uma distância porque se ela ficar perto, ela pode acabar fazendo isso de novo. A mina considera até mesmo mudar de estação pra não ver ele, cara. E ele já dá logo um gritão falando assim, não pode não, carai, você vai passar aqui. Ele chega pertinho no rosto dela e ela pergunta pra ele por que ela não pode mudar de estação. Ele obviamente fica envergonhado porque ele não vai admitir que ele tá gostando dela. E dá aquela desculpa toda broxa, que é porque o cantor favorito deles vai lançar uma nova música e ele quer falar com ela, porque ela gosta do mesmo cantor. É um viado. E depois disso, o protagonista começa a fazer a performance da vida dele. É como se fosse o Poatão versus o Ankalev. Ele fala que as coisas que ela fez e considerou insuportável, pra ele foi de boa, tranquilo. Até mesmo algumas piadas maliciosas. Ele fala pra ela que ele aceita tudo isso e pede pra ela não se afastar. Ela dá uma risadinha e pergunta se ela pode escolher os petiscos da próxima vez então. E quando ela tá caminhando pra ir pegar o trem, ela fala pro protagonista guardar bem o que ele tinha comprado da última vez, porque talvez eles fossem usar logo. Ele fica pensando no que foi que ele tinha comprado da última vez. E é quando ele lembra da proteção contra toda a maldade do mundo. E fica cagado de vergonha. Ela olhando pra ele de canto e percebendo que ele ficou todo cagado, termina que ela tava dizendo sobre a cerveja, né? É claro, quando ela chega em casa, ela fica pensando que é um alívio que o protagonista não ficou bravo com ela. Ela fica lembrando de todas as coisas que ela tinha feito naquela noite. Aquele famoso arrependimento pós-bebida que você começa a lembrar de tudo que você fez quando tava bêbado, rapaziada. Então, ela começou a ter uns flashbacks. Ela fica se perguntando por que ela agiu assim, até porque ela parecia uma maluca tarada na concepção dela, tá?
Na concepção dela, tá, rapaziada? Ninguém falou isso aqui. E ela fica pensando no que teria acontecido se ela não tivesse dormido naquela noite. Se eles teriam feito... Sexo sem parar. Sexo sem parar. Ela fica tão envergonhada pensando nisso que ela decide ir tomar um banho pra se concentrar na música que ela tava fazendo. Só que quando ela pega o celular antes de tomar o banho, ela vê uma mensagem na DM e fica se perguntando se não é uma conta falsa que mandou aquela mensagem. Era um cantor muito famoso querendo fazer uma collab com ela. Então, basicamente, ela finalmente ia sair do rap underground e ia conseguir ter dinheiro pra se alimentar. No capítulo seguinte, a mina tá no estúdio fazendo uma nova composição da música dela, toda focada, toda estilosa, tocando lá a guitarra dela, toma, dale. Só que mesmo no ensaio ela tá pensando ainda na mensagem que ela tinha recebido ontem do cantor famoso, e ela ficou pensando tanto naquilo que ela nem conseguiu responder o cara. O tio dela chega no estúdio perguntando por que ela tava ali tão tarde praticando ainda, e ela fala que ela já tá quase terminando. Então o tio dela acaba convidando ela pra sair pra eles jantarem. No meio do jantar, o tio dela acaba percebendo que ela tá um pouco aérea, meio pensativa, e pergunta se tinha acontecido alguma coisa, é claro. Ela explica que um cantor famoso tinha pedido uma collab com ela, só que ela não sabia o que ela ia fazer. O tio dela fica muito surpreso com um cantor tão grande tava querendo fazer collab com ela e fala que é uma grande oportunidade. Ela começa a explicar então por que ela tá tão pensativa sobre essa collab. E já que o cara é um cantor muito famoso e bem sucedido, se eles fizerem uma collab, eventualmente ela vai ficar famosa também. O tio dela encara ela e pergunta: pô, você tá com medo de ficar famosa, é isso mesmo? O tio dela fica um pouco cabisbaixo, porque ele queria falar o óbvio, que ela não precisava se preocupar com isso. Até porque uma oportunidade como aquela não é tão fácil de se achar. Só que ele começa a lembrar do que ela tinha passado quando ela era mais nova. Então a única coisa que ele faz é aconselhar ela a pelo menos ir conversar com o cara, pra ver qual que é da parada, tá ligado? Quando ela chega na estação, voltando pra casa, o nosso querido protagonista tá lá novamente, meio que praticando um tipo de sorriso estranho. A Haein pergunta que porra que ele tá fazendo ali. Ele explica que teve um treinamento especial de emprego e tava revisando o treinamento de entrevista que ele tinha recebido. Ela pede pra dar uma olhada no panfleto pra ver se tinha tanta coisa realmente assim, e fica surpresa com tanto de coisa que os caras cobram numa entrevista. Imagina se ela soubesse quais são os requisitos pra conseguir uma vaga de operador de caixa no Brasil. E depois dessa conversa deles, a Haein vai finalmente conversar com um cantor famoso que queria fazer a collab com ela, pra discutir quais seriam os termos dessa colaboração. Quando eles chegam no estúdio pra conversar de fato, ela pergunta uma coisa pra ele: se seria obrigatório ela ter que mostrar o rosto em comerciais ou na própria gravação. O cantor famoso acaba respondendo pra ela que isso seria totalmente com ela. Se ela quisesse mostrar, tudo bem. Se ela não quisesse mostrar, ok também. Só que ele fala uma coisa pra ela: ele chamou ela não só pelo sucesso de vendas que ele achou que seria, mas também porque ele queria fazer ela ser conhecida pelo mundo todo, já que ele acreditava verdadeiramente no potencial dela. E no outro lado da história, o nosso protagonista tá se ferrando fazendo prova e saindo muito tarde da faculdade. E quando ele tá saindo, ele pega o celular pra ver o que tinha chegado de notificação pra ele. E era um post que deixou ele um pouco surpreso. Então ele corre pro metrô pra falar com a Haein. Ele chega todo empolgado falando de um festival de música. Ela pergunta o que é esse tal festival de música e ele fala que é um evento onde as pessoas trocam músicas. Ok? E ele convida ela pra ir na casa dele pra fazer esse festival de música, já que o Long Afternoon vai lançar uma música dia 28. Só que quando ela olha na agenda dela, o dia 28 ela vai ter gravação da collab que ela vai participar. Então ela fala que ela provavelmente não vai conseguir, já que ela tem essa gravação até tarde no estúdio, ela não vai conseguir ir na casa dele. Ele fica um pouco chateado, mas fala que tá tranquilo, depois eles marcam outro dia. E no dia 28, quando é o dia do lançamento da música, o nosso protagonista tá felizaço, porque ele vai poder escutar a musiquinha dele quando ele chegar em casa. Então ele vai trabalhar feliz, ele sai da faculdade feliz, ele tá no metrô feliz, o cara tá parecendo um monge. E quando ele chega em casa, ele já tem um plano perfeito. Ele senta no sofá para escutar a musiquinha dele na maior paz, só que ele começa a sentir fome, então ele decide pedir alguma coisa pra comer, enquanto ele vai tomar um banho pra escutar a música depois. E enquanto ele tá no banheiro, a campainha começa a tocar sem parar, e ele fica puto porque ele tinha pedido pra deixarem a comida na porta. Quando ele abre a porta, quem tá tocando a campainha é a Haein. Ele pergunta que diabos que ela tá fazendo ali, porque ele pensou que ela ia estar ocupada no estúdio, e ela responde que ela veio pro festival musical dele. Ela fala que queria muito participar, então deu um jeito de conseguir vir. Ele fala pra ela entrar então, e ela com um sorrisinho no rosto pergunta se ele costuma sempre ficar de cueca em casa. E aí que a ficha dele cai que ele ainda tá de cueca, já que ele saiu do banheiro desesperado para receber o frango dele, pra não ficar morrendo de vergonha na frente dela. E ela pede pra ele uma roupa emprestada de novo, porque dessa vez, antes de beber, ela quer tomar um banho. E o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não sei se vai ter vídeo tão cedo, mas é isso aí, rapaziada. Um beijo na teta esquerda e até a próxima.